Olá, IPCA. Hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2013. Estamos juntos há 475 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. No capítulo 8 nós vemos o povo de Israel pedindo um rei. Terminamos o capítulo 7, que discutimos ontem, vendo que até mesmo com Samuel se repetiu aquele ciclo dos juízes, aquele ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e livramento. O povo de Israel tinha perdido a arca, tinha recebido a arca de volta, mas ainda assim os homens de Bet-Semes haviam olhado dentro da arca e então Israel não estava com respeito adequado ao Senhor ainda. Ainda havia Baalins e Astarotes entre os filhos de Israel e então o povo clama ao Senhor. A arca está não mais no tabernáculo em Siló, mas em Kiriat Jearim, porque aparentemente a guerra com os filisteus promoveu a destruição de tudo. E agora então o que vemos é o povo clamando a Deus em arrependimento, sendo restaurado, obtendo uma vitória contra os filisteus, e Samuel dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. É dado para nós um resumo sobre todos os dias de Samuel, na parte final do verso 13, dizendo que os filisteus nunca mais vieram ao território de Israel durante o tempo de Samuel. Os filisteus não vão ser aniquilados por Samuel, eles ainda vão ser os responsáveis até mesmo pela morte de Saul, mas durante o tempo de Samuel houve paz e houve vitória, apesar de algumas vitórias amargas, mas houve sempre vitória sobre os filisteus. E então, nós temos uma espécie de sumário sobre a vida de Samuel aqui no verso 15, quando se diz que Samuel julgou todos os dias da sua vida a Israel e tudo mais. Mas, uma coisa fica em suspense. Samuel ainda vai demorar muito para morrer, porque estamos falando de Samuel e de todos os dias da sua vida no verso 15 do capítulo 7. A morte de Samuel só é registrada no capítulo 25. O fato é que do capítulo 7 para o capítulo 8 nós estamos exatamente na transição do período dos juízes para o período da monarquia, quando os israelitas vão pedir um rei. Então é o momento literário apropriado para se fazer um resumo de Samuel como juiz, porque daqui para frente vai ser a história do período da monarquia. Então nós vemos os israelitas pedindo um rei. Há gente que entenda que pedir um rei foi errado. Há gente que entenda que Deus tivesse alguma coisa contra a monarquia. E é preciso explicar bem essa história. A nota da Bíblia de Genebra, da segunda edição, explica isso muito bem, e esse texto vai ser transcrito no boletim que publicaremos para você amanhã na igreja. Mas as noções centrais aqui precisam ser bem clarificadas. Primeira coisa, a ideia de que o povo de Deus teria um rei já estava clara nos livros anteriores. Quando Deus abençoou Abraão, falou: reis procederão de ti. Gênesis 17:6. Quando Jacó abençoou seus filhos, falou que o cetro não se arredaria de Judá. O cetro é um instrumento real. E em Gênesis 49:10, então nós vemos a previsão para a monarquia. Já mencionamos Deuteronômio 17:14, quando Moisés está dizendo que o rei tem que governar, não deve multiplicar para si esposas, não deve acumular riquezas, nem cavalos e tudo mais. E já vimos, inclusive, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, quando Ana cantou, por ocasião do nascimento de Samuel, que Deus iria amparar o seu rei, o seu ungido. E tudo isso, então, nos mostra que a monarquia estava, sim, no plano de Deus, e que isso era do conhecimento dos israelitas, a tal ponto que Ana veio a cantar sobre esse assunto. Um segundo ponto a considerar aqui, então, é que não é o problema a monarquia em si. O problema que nos está relatado neste capítulo 8 é que os israelitas não estavam esperando o rei de Deus no tempo de Deus, confiando em Deus. Deus não estava proibindo a monarquia, mas com as palavras de Samuel neste capítulo, adverte o povo contra os perigos de buscar um rei com as motivações erradas. Afinal de contas, o que é que eles pediram? Dá-nos um rei sobre nós que nos governe como tem todas as nações. Esse é o problema. Eles não eram como as demais nações, eles eram o povo de Deus. E então deveriam ter um rei apontado por Deus para os objetivos de Deus. E era um rei para governar sobre eles e para fazer as suas guerras.
Era isso que eles estavam querendo. E nesse ponto eles se afastavam, sim, e muito, da vontade de Deus. Samuel se queixa disso, mas Deus diz: Samuel, não rejeitaram a você e nem aos seus filhos, que eram corruptos. Até há algum mérito aqui do povo nisso. Mas rejeitaram ao Senhor, para que o Senhor não reinasse sobre eles. Note que não há nenhuma menção aqui do povo e dos anciãos do povo. Há um zelo para com o Senhor no estabelecimento desse rei. Então, Deus manda Samuel advertir o povo quanto aos direitos desse rei, contra aquilo que o rei poderia reclamar do povo, mas o povo quer um rei. E Samuel então vai dizer no verso 18, eu estou avisando, hein? Vai chegar a hora em que vocês vão clamar por causa do rei que vocês tiverem escolhido, mas o Senhor não vai ouvir vocês naquele dia. Ou seja, o rei agora, nesse momento, desta forma, é muito mais uma escolha de vocês do que uma coisa de Deus. Isso manifestava, portanto, um desejo dos anciãos israelitas de tirar Deus da posição de rei supremo sobre Israel e de substituir Deus por um monarca humano. Eles querem ser como as demais nações. Eles não atendem à voz do profeta Samuel que fala em nome de Deus e querem alguém que saia diante deles para fazer as guerras deles. E Deus fala, é isso que eles estão querendo, eu vou entregar o povo ao seu pecado. Esse é o assunto do capítulo 8. Chega a ser curioso que esse rei que venha a ser escolhido por ser o mais alto, o mais forte, para fazer as guerras dos israelitas, daqui a pouquinho estará diante do gigante, e mesmo ele sendo o homem mais forte e mais alto, ele não se oferece para guerrear. É prova clara de que o povo tentando resolver a vida do seu jeito, a parte da vontade de Deus, não vai prosperar. Não é o problema a monarquia, é o problema de que a monarquia foi introduzida em Israel por vontade humana de afastar Deus da direção da nação. O pedido que o povo fez no capítulo 8 e a advertência de Samuel quanto às consequências são algo muito importante de entendermos para que a gente consiga analisar as consequências de tudo que vai vir aqui nos próximos capítulos. É um contraste notório. O povo atendendo a Deus, atendendo a voz do profeta no capítulo 7, e Samuel dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E o capítulo 8, com a introdução da monarquia, o povo dizendo, dá-nos um rei que faça nossas guerras, e não atendendo mais a Samuel. É por isso que no final do capítulo 7 nós temos um resumo do tempo em que Samuel julgou a Israel, muito embora Samuel ainda vá viver muitos anos e o seu falecimento só seja registrado lá no capítulo 25. O que isso nos ensina? Que as coisas de Deus são do jeito de Deus e no tempo de Deus. E que quando tentamos assumir as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos, estamos usurpando uma autoridade que pertence a Deus. E isso não vai dar certo. Que sejamos humildes para aceitar o governo de Deus sobre nós, aceitar a instrução da palavra, ouvir a voz profética de Deus falando conosco hoje, através da pregação, através da iluminação do Espírito Santo. E que saibamos nos humilhar diante da direção divina, porque, caso contrário, nossos caminhos não serão bem-sucedidos. O rei era bonito, o rei era forte, mas bastou chegar ao gigante que ficou claro quanto esse rei não servia. Aí entra em cena o homem segundo o coração de Deus. Mas isso é assunto lá para frente. Vamos orar? Senhor, curva nosso coração à tua vontade e ao teu reinado sobre nós. Ajuda-nos a amar o teu querer, a amar o teu direcionamento e a ouvirmos a tua voz. Que haja em nós o arrependimento que houve em Israel no capítulo 7 e não a rebeldia que houve no capítulo 8. Que Cristo reine e governe sobre o nosso coração hoje e sempre. Nós oramos em nome dele. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.